Nova Kids! Eu sou o tio Márcio. Eu sou a tia RS e você está no Momento Alegria. Então já fique de pé, porque nós vamos cantar juntos que nós somos loucos por Deus. Deus tem uma mensagem pra você. Meninas, Deus tem uma mensagem pra você. Ele quer te salvar se você crer. Ele quer te salvar se você crer. Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Prepara pro Vamos falar de Cristo sem cessar. Vamos falar de Cristo sem cessar. Até que se ouça em todo lugar. Até que se ouça em todo lugar. Obedecer, confiar e a Jesus Cristo se entregar. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Dizendo, mas andei, me alegro em 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 Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Caminhando, somos loucos por Deus. Sim, loucos por Deus. Loucos por Deus. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. isso mesmo. E você, menina, lembre-se, nós falamos após os meninos, então vamos fazer a nossa declaração bem bonita. No 3, então. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo.
pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! E continue de pé porque nós vamos continuar dançando e cantando. Eu li na Bíblia e vou contar pra vocês que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se tem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Agora, Nova Kids, você pode sentar, porque chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. É isso aí! E o nome da nossa brincadeira de hoje é Espada para o Ar. Uma brincadeira emocionante e nós teremos uma competição entre homens e mulheres. Para nos ajudar nessa brincadeira, eu vou chamar aqui os representantes dos homens. Aqui o tio Rafael e o tio Márcio, fortes e valentes. E para representar as meninas, as mulheres, nós temos aqui a tia Riesse e a tia Ana. Muito bem. Nova Kids, como vai funcionar essa brincadeira, tios? Vocês aí de casa prestem atenção. Eu vou falar um versículo, um capítulo e um livro da Bíblia. E quem encontrar essa referência que eu disser, primeiro, olha, vai ter que dar um passo para frente e vai ter que falar o versículo para a gente ver se está correto mesmo, tá bom? Então, eu vou ensinar para vocês como segurar a Bíblia. Tio Rafael, segura aí com isso para cima. Quando eu disser espada para o ar, você vai fazer assim, ó, vai levantar a sua mão, do jeito que eles estão segurando. Você aí de casa, ó, você pode participar também. Pegue a sua Bíblia e brinque conosco. Olha, você vai gostar muito, eu tenho certeza. Então, estão preparados? Preparados? Nós já vamos começar.
E o primeiro versículo é 3, o capítulo 19 e o livro Provérbios. Calma, não falei já, só no meu já. Espada para o ar, já! Vamos ver, Provérbios 19:3. Quem será que vai encontrar? Aqui, o tio Rafael já encontrou, será que ele tá certo? Fala aí, tio Rafael. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Certa resposta, Provérbios 19:3. Ponto para os meninos. E nós já vamos para o nosso próximo versículo. Espada para o ar, versículo 9. Capítulo 119 do livro de Salmos. Calma. Já! Procure em casa você também. Será que você já encontrou? Vai lá bem rápido, o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. Opa, aqui o tio Márcio encontrou, deu o primeiro passo. Vem aqui, tio Márcio, para falar o versículo. Aí. Como pode um jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Certa resposta, mais um ponto para os meninos. É isso aí. Olha, calma, nós temos mais versículos ainda pela frente. Meninas, ainda tem chance você aí de casa também, olha. Ainda dá para você marcar pontos também. Vamos lá. Olha o próximo versículo, 17. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Já! A espada para o ar é uma brincadeira incrível. A Tia Riesse já encontrou aqui. Olha que rápido, Nova Kids. Então, Tia Riesse, pode falar o versículo. Pedro 2:17. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Certa resposta, 1 Pedro 2:17. Ponto para as meninas. Olha aí, eu não disse? Olha, elas acertaram dessa vez, hein? Então, vamos agora para o próximo versículo, versículo 3, capítulo 17 do livro de João. Espada para o ar, já! Vamos lá bem rápido aí, você em casa. Quem será que vai encontrar primeiro aqui? O tio Márcio já deu um passo para frente. Vamos ver se ele acertou. Pode falar aí, tio Márcio. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Certa resposta, João 17:3. Ponto para os meninos. Mais um ponto, hein? Vamos agora, sem parar, para o nosso próximo versículo. E o versículo é 26. Capítulo 6 do livro de Lucas. Calma. Opa, calma, espada para o ar. Já, valendo. Lucas 6:27. Quem será que vai marcar ponto? Os meninos, as meninas. Olha aqui, a Tia Riesse já encontrou. Pode falar, Tia Riesse. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Não é esse. Será que a Tiana encontrou aqui? O Rafael já estava aqui do lado, então os meninos já estavam aqui. Vamos ver se ele acertou aqui. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Certa resposta, ponto para os meninos. Lucas 6:27. Olha, fique atento aí, preste atenção aos números, hein? Então, vamos ao próximo versículo do Espada para o Ar de hoje. Você tá gostando da brincadeira? Tá gostando? Eu espero que sim. Vocês aqui estão gostando? Olha, os tios aqui estão se divertindo, hein? Então, vamos lá, Nova Kids, para mais um versículo. Versículo 1. Capítulo 11. Do livro de Hebreus. Espada para o ar, já! Hebreus 11:1. Quem será que vai encontrar? O tio Rafael já encontrou aqui? Encontrou, vamos ver se ele está certo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certa resposta, mais um ponto para os meninos. Hebreus 11:1. Muito bem, parabéns, meninos. E temos mais versículos ainda. Vamos lá, meninas. Vamos lá, Nova Kids. Temos mais versículos para você. E o próximo é versículo 33. Capítulo 6 do livro de Mateus, Espada para o Ar. Já! Mateus 6:33. Olha a Tia Riesse aqui de novo. A Tia Riesse tá rápida hoje. Vamos lá, Tia Riesse.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Certíssima resposta aí, é ponto para as meninas. É isso aí. E nós vamos agora ao nosso último versículo da nossa brincadeira de hoje, Espada para o Ar. Versículo 11, capítulo 29 do livro de Jeremias, Espada para o Ar. Já valendo! Jeremias 29:11. Quem será que vai encontrar? Os meninos, as meninas. Quem será que vai encontrar? Rápido! Olha aqui a tia Riesse e o tio Márcio. Quem foi? Quem foi, produção? Foi a tia Riesse, foi mais rápido. Então vamos lá, tia Riesse. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos para dar-lhes esperança e um futuro. Certíssima resposta da tia Riesse. Então, ponto para as meninas. Olha que brincadeira legal. Foi muito divertido. Agora, quem será que ganhou aqui na nossa competição entre homens e mulheres? Está vindo o resultado. A produção está me falando aqui. E nós temos 3 pontos para as meninas. Nós temos 5 pontos para os meninos e vitória da equipe dos homens. Hoje, parabéns aos tios, parabéns às tias também. Parabéns você aí de casa, Nova Kids. Olha, eu espero que você tenha conseguido ver todos os versículos, encontrar bem rápido e tenha gostado da nossa brincadeira de hoje. Olha, continue manuseando bem a sua Bíblia. Esse foi o nosso Espada para o Ar de hoje. Até a próxima! Nova Kids, que brincadeira legal, não é mesmo? Agora você vai ficar de pé, porque nós vamos dançar e cantar com muita alegria. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou.
Que domingo legal, Nova Kids! Foi muito bom ter você aqui. Agora nós vamos falar com Deus. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua palavra, que me ensina a cada dia. que me ensina a cada dia. Me ajude a te agradar. Me ajude a te agradar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Nova Kids, o Momento Alegria fica por aqui. Mas não saia daí, porque agora nós vamos de História Bíblica. Olá, Nova Kids! Seja muito bem-vindo a mais uma história bíblica. E histórias que nós vamos contar aqui hoje vêm diretamente deste livro, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, 100% verdade. Mas antes da gente começar a nossa história de hoje, nós precisamos relembrar nossas 3 regras, certo? E a nossa primeira regra é sentar educadamente. Então, já se organize aí na sua casa. Sente, não precisa sentar que nem a gente senta aqui perninha de chinês, não. Mas o importante é você estar sentado, concentrado. Pode ser no sofá, pode ser no tapete. Só não pode ser deitado, tá bom, Nova Kids? Sentado educadamente. A nossa segunda regra é prestar atenção. Então você tem que estar com os seus olhos e ouvidos voltados aqui para a televisão para você não perder nada da história de hoje, tá bom? E a nossa última regra é fazer silêncio. Então, estamos preparados? Vamos começar a nossa história de hoje. E você sabe, né, Nova Kids, que agora quem domina é o Império Persa, não é? E o Império Persa, eles funcionam mais ou menos assim. Todo povo que vivia no seu império poderia fazer o que quisesse, adorar o Deus que quisesse, quantos Deus quisesse, contanto que eles não se rebelassem contra o império, contra o rei. E o rei da época é o rei Xerxes. Ele também era conhecido como rei Assuero. E o rei Xerxes, ele também não estava muito aí para o povo, não. E sabe qual era o povo que morava ali também no Império Persa? Os judeus. Muitos já tinham ido embora, com Esdras, Neemias, na época de Zorobabel, tinham ido muitos de volta para Jerusalém. Mas muitos ainda viviam lá no Império Persa, lá na cidade de Suzã, onde o rei Xerxes era o rei. E o rei Xerxes, ele não ligava muito para o povo judeu, não, contanto que esse povo não se rebelasse contra o seu império. Então, mais ou menos que o povo judeu, ele vivia em paz ali na cidade de Suzã. Mas sabe quem era que não estava nada feliz com aquela paz dos judeus? Satanás, Nova Kids. Satanás, sabe por quê? Satanás, ele queria destruir o povo judeu, porque ele sabia que era a partir dali daquele povo que viria o Messias, que Jesus viria. Então ele queria destruir, aniquilar, acabar de uma vez por todas com aquele povo. E o rei, ele não estava muito nem aí, não. Então, para ele, tanto faz como tanto fez o povo judeu estar ali vivendo. Mas o nosso Deus, o Deus do povo judeu, é um Deus poderoso. E o nosso Deus tem um plano para tudo, Nova Kids. É porque Ele que controla todas as coisas. E o nosso Deus começou a executar o seu plano. O rei Xerxes, a Bíblia fala que ele era um homem mau. Ele era um homem ganancioso, ele era um homem mau caráter, ele gostava do seu poder, gostava de mostrar a todos o seu grande império. Então a Bíblia diz que em um certo dia, ele resolveu, lá no seu palácio, fazer uma grande festa. Mas era uma grande festa mesmo, Nova Kids. A Bíblia diz que durou 180 dias, que é aproximadamente 6 meses. Imagine só agora 6 meses de festa todos os dias, comida à vontade, bebida à vontade. Só que essa festa no palácio era somente para os oficiais e os nobres do reino, porque o rei queria mostrar para todo mundo o quanto ele era bonito, poderoso, rico, o quanto ele tinha um grande império. Então, tudo isso ele fez durante esses 180 dias. E como todo rei, né, ele também tinha os seus amigos mais chegados, os seus conselheiros, né? E que sempre estavam ali. Mas, na verdade,
esses amigos, os conselheiros do rei, eles só falavam o que o rei gostava de ouvir, porque o rei Xerxes, ele não gostava de ser contrariado, não. Ele não gostava de receber nãos. Então, durante toda aquela festa, todos os seus nobres e oficiais estavam ali comendo e bebendo, e acabou os 180 dias de festa. Aí você pensa, agora todo mundo vai relaxar, descansar. Não, a Bíblia diz que o rei era festeiro. Então, ele fez outra festa, só que dessa vez foi no jardim do palácio. E todo mundo poderia participar dessa festa. A Bíblia diz que foram pessoas de toda a cidade de Suzã. Todo mundo poderia comparecer ali no jardim do palácio e festejar com o rei, só que durante 7 dias agora. Então, a Bíblia diz que o rei liberou vinho para todo mundo, poderiam beber à vontade, porque, na verdade, ele queria mesmo era mostrar o seu poder e o poder do seu grande palácio, do seu grande império. Então, depois que estava terminando já os 7 dias, o rei já tinha bebido bastante, já estava muito alegre. A Bíblia diz que o rei tinha uma rainha. E o nome da rainha era Vasti. E a Bíblia diz que Vasti era muito bonita, mas muito bonita mesmo, uma das mais bonitas mulheres do mundo. Então a rainha Vasti estava ali também no palácio do rei, dando um banquete, porque as mulheres não poderiam ficar com os homens lá nos banquetes. Então ela estava fazendo um banquete para algumas mulheres lá no palácio do rei. Então o rei chamou alguns dos seus oficiais e disse para eles irem lá com Vasti, porque ele queria que Vasti fosse à presença dele, toda bonita, com a coroa real. Só que algo aconteceu. Quando a rainha Vasti soube que o rei estava solicitando a sua presença só para fazer com que ela fosse exibida para todo mundo, ela não gostou nada disso. E a Bíblia diz que a rainha Vasti disse que não iria até a presença do rei. A rainha tinha dito não para o rei Xerxes. E ela bateu o pé e disse que não ia. E quando o rei Xerxes soube que a rainha Vasti tinha dito não para ele, na hora, a festa acabou. E ele mandou chamar os seus conselheiros. E um dos seus conselheiros foi até ele. E esse conselheiro se chamava Memucã. E ele perguntou o que ele deveria fazer. Quando o conselheiro soube que a rainha Vasti tinha dito não, ele ficou indignado, porque ele disse que era inadmissível. A rainha não poderia ter feito isso. Porque agora, se as mulheres da cidade de Suzã soubessem o que a rainha tinha feito, todas elas iriam se rebelar contra os seus maridos e ia acabar criando uma grande confusão na cidade. Então, ele disse: rei, já sei o que vamos fazer. Tu deves fazer um decreto. E nesse decreto deve dizer que a rainha Vasti deve ser proibida de ir até a tua presença. E vocês sabem, né, Nova Kids, que os decretos assinados pelos persas não poderiam ser revogados, não poderiam ser voltados atrás. Então, o rei ouviu o conselho do seu conselheiro e ele falou ainda mais. Ele disse assim, além disso, ela deve ser tirado dela a coroa e ela deve ser banida do reino e deve ser colocado outra mulher no seu lugar. O conselheiro fez a sua parte e saiu. E a Bíblia fala que foi exatamente isso que aconteceu. A rainha Vasti perdeu a sua coroa e foi banida da presença do rei para sempre. A rainha Vasti agora não era a mulher mais poderosa da Pérsia. Então, depois desse ocorrido, a Bíblia fala que passou um tempo e o rei começou a se sentir sozinho, começou a sentir falta da sua rainha. Então ele lembrou o que Vasti tinha feito e o decreto que ele tinha assinado e que ele não poderia voltar atrás naquilo que ele já tinha feito. Então, ele triste, um dos seus conselheiros deu uma grande ideia para o rei. Ele chegou para o rei e disse: rei, por que tu não faz então um Miss Pérsia?
O rei ficou interessadíssimo na ideia e falou, mas como iria funcionar? E eles disseram, vamos fazer assim. Vamos buscar em todo o império mulheres bonitas. E todas elas têm que vir aqui, à cidade de Suzã. Nós escolheremos algumas. Elas iriam passar por um processo de 12 meses, rei. De 1 ano de tratamento de beleza, de aula de etiqueta, de aula de comportamento. E a que tu mais se agradasse, rei, será a nova rainha da Pérsia. O rei amou a ideia. Então, ele mandou que imediatamente vários homens fossem em todo o império buscar as mulheres mais bonitas do reino. E um dos homens que foi buscar se chamava Mardoqueu. E Mardoqueu, a Bíblia fala a linhagem dele. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele era judeu da tribo de Benjamim. E sabe quem era da tribo de Benjamim? Quis, ele era da descendência de Quis. Eu não sei se você sabe, mas Quis foi pai de Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel. Então Mardoqueu era da linhagem de Quis, da linhagem de Saul, né? E ele era judeu. E todo mundo no império sabia disso. E ele trabalhava para o rei também. Só que Mardoqueu tinha uma sobrinha que ele tinha criado como se fosse filha. E essa sobrinha se chamava Hadassa. Ela também era conhecida como Esté. Então, nós vamos chamá-la de Esté aqui nessa história. E Esté foi criada por Mardoqueu. Todos dois vieram no primeiro exílio lá na Babilônia, quando Nabucodonosor tirou eles da cidade deles. Os dois vieram. E Esté, ela perdeu seus pais. Os seus pais morreram. Então Mardoqueu pegou Esté ainda pequenininha e criou como se fosse a sua filha. Então Esté respeitava muito o seu primo Mardoqueu e o tinha como pai. E quando Mardoqueu soube que estavam em todos os lugares buscando mulheres bonitas, ele então levou Hadassa, Esté, para lá, para ser apresentada como uma das mulheres para que fosse vista pelo rei. Então, todas elas iriam ser encaminhadas lá para o harém do rei. Mas antes disso, deve ter tido um grande espetáculo, um grande desfile, porque afinal de contas eram as mulheres mais bonitas do império, né? Então imagina só agora, o primeiro Miss Universo, o primeiro desfile de mulheres bonitas aconteceu lá em Suzã. Então todas elas iam, se apresentavam lá e desfilavam, e as mais bonitas iam sendo encaminhadas lá para o harém do rei. Então vinha todas elas com suas roupas mais bonitas, deslumbrantes, porque afinal de contas elas queriam impressionar o rei. E todas elas iam lá, todas bonitas, e as mais bonitas iam para onde? Para o harém do rei. E então a Bíblia fala que houve uma grande seleção. E 400 mulheres foram escolhidas para serem as mulheres que talvez fossem a futura rainha da Pérsia. E todas elas foram lá para o harém do rei. E elas ficariam lá durante 12 meses, 1 ano, só tendo tratamentos de beleza, de cosméticos, sendo ensinadas, porque uma delas seria a grande rainha da Pérsia. Então elas não podiam fazer feio na frente do rei, né? Só que tinha um homem que era um encarregado para cuidar de todo o harém, para cuidar daquelas mulheres, para que elas fossem bem tratadas, tivessem uma boa alimentação. E o nome desse oficial era Hegai. Hegai, ele era o responsável por todo o harém do rei, por todas aquelas 400 mulheres. E a Bíblia fala que Esté agradou muito Hegai, porque Esté não era só bonita por fora, não. Ela era bonita por dentro, ela era cheia de qualidades. E Deus estava com Esté, então ela era favorecida também. Quando Hegai viu as qualidades de Esté e o quanto ela era bonita, o quanto ela era legal e as qualidades que ela tinha, ele fez com que ela fosse para o melhor lugar do harém. E ele favoreceu Esté em muitas coisas. E vocês lembram de Mardoqueu, que era seu tio? A Bíblia fala que enquanto Esté estava lá no harém,
todos os dias, Mardoqueu ia até o palácio, até a entrada do palácio, e ele observava para saber como estava Esté. Em todos os dias ele ia lá e procurava saber como estava a sua sobrinha. Só que antes de Esté ir lá para o harém, Mardoqueu deu uma orientação para ela. Ele disse, olha, não diga ainda a ninguém que você é judia. Não diga de onde você veio, a sua linhagem. Então Esté, ela era obediente a Mardoqueu. Então ela fez exatamente o que ele disse. E todos os dias ele ia lá e observava e olhava para saber como estava a sua sobrinha. E depois ele voltava. Mardoqueu, ele tinha um cargo importante, porque somente os que trabalhavam para o rei, os seus oficiais, os nobres, poderiam ir até ali aquela parte do palácio. Então a Bíblia não fala qual era o cargo de Mardoqueu, mas ele tinha um cargo importante sim. Então todos os dias ele ia lá, observava como estava Esté. E se passou então os 12 meses. E agora as mulheres iriam ser apresentadas até o rei Xerxes. E foi assim que aconteceu. Todas elas, a Bíblia diz que quando elas saíam de lá, elas podiam escolher o que elas quisessem, as suas joias, as suas roupas, tudo o que elas queriam para poder impressionar o rei. Porque, na verdade, todas elas queriam ser a rainha, mas somente uma seria. Todas as outras 399 iriam ser concubinas do rei. Então, elas não queriam isso. Então, todas elas iam bonitas, preparadas até a presença do rei. E o rei conhecia a candidata e depois ela ia embora. E isso aconteceu com várias e várias e várias mulheres, até que chegou a vez de Esté. E a Bíblia diz que Esté foi até Hegai e perguntou como ela deveria se vestir, o que ela deveria usar, porque ela queria ouvir a opinião de alguém que conhecia o rei. Então, Hegai arrumou Esté e a Bíblia diz que ela só usou e levou aquilo que Hegai deu a ela. Então, a Bíblia diz que a rainha Esté foi até a presença do rei. E a Bíblia diz que quando o rei viu Esté e conheceu Esté, ele se apaixonou por Esté. E a Bíblia diz que ele gostou mais de Esté do que de todas as outras mulheres que se apresentaram ao rei. Então, sabe quem foi que ganhou o Miss Pérsia? Esté. A Bíblia diz que o rei colocou a coroa na cabeça de Esté e a fez sua rainha. Agora Esté era a mulher mais poderosa da Pérsia. Então o rei casou com Esté e ele fez um grande banquete. A Bíblia diz que ele decretou naquele dia até um feriado, de tão feliz que o rei estava com a sua nova rainha. Então lá estavam o rei e a rainha. E passou algum tempo, Deus ainda estava com Mardoqueu e Esté. E a Bíblia diz que Deus favorecia os dois e dava oportunidade para que eles fossem bem vistos pelo rei. E um certo dia, Mardoqueu estava andando lá pelas escadarias do palácio quando ele avistou 2 oficiais do rei. E esses oficiais, eles estavam tendo uma conversa estranha. E Mardoqueu foi chegando mais perto, escondido por ali, chegando mais perto. E ele ouviu a conversa daqueles 2 homens. E o nome deles era Bigtã e Teres. E eles estavam tramando matar, assassinar o rei Xerxes. Quando Mardoqueu ouviu aquilo, aquela história, aquela trama toda, ele foi imediatamente contar a Esté o que ele tinha escutado. Esté ouviu atentamente o seu tio e foi contar ao rei o que Mardoqueu tinha escutado. E ela contou, olha, Bigtã e Teres, seus oficiais, estavam tramando matá-lo, rei. E quem me contou isso foi Mardoqueu. Esté, ela não contou e recebeu o mérito por aquilo, não. Ela deu o mérito ao seu tio Mardoqueu. Então, o rei mandou verificar se aquilo era verdade. E quando ele descobriu que aquela informação estava correta, ele mandou matar, enforcado, todos aqueles 2 homens. E Xerxes, ele tinha uma qualidade. A qualidade era que o rei Xerxes, ele punia aquilo que deveria ser punido e honrava aquilo que deveria ser honrado.
Aí você pensa, né? Ai, agora Mardoqueu vai ganhar alguma coisa por ter salvo a vida do rei. Mas a Bíblia diz que não aconteceu nada. Aquele evento foi só escrito no livro de crônicas dos reis da Pérsia. E só ficou guardado. Mas tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Ainda não era hora de Mardoqueu ser honrado pelo rei. Então, um tempo se passou. A Bíblia diz que surgiu um homem lá no império do rei Xerxes. E esse homem, ele foi honrado pelo rei, a Bíblia diz. E o nome dele era Amã. E Amã agora era o segundo no império. Vinha um rei Xerxes, depois do rei Xerxes era Amã. Ele era um homem de autoridade, um homem de confiança do rei. Só que Amã, ele era antissemita. E antissemita é quando uma pessoa tem ódio, tem raiva, tem vontade de matar os judeus. E Amã, ele era assim. Sabe por quê, Nova Kids? Amã, ele era da descendência de Agag. Agag foi o rei dos amalequitas. Então, Amã era dessa descendência. E você sabe o que aconteceu com o rei Agag? Vou fazer uma breve retrospectiva para você aqui. O rei Agag, Saul atacou o seu povo e ele tinha que matá-lo. Só que Saul não fez o que Deus pediu. Então, quem matou o rei Agag foi o profeta Samuel, a Bíblia fala. E por causa disso, a Bíblia diz que Amã tinha ódio, muita raiva de todos os judeus. Então, como Amã, ele era um homem poderoso no reino, todos que passavam por ele se curvavam diante de Amã. Mas tinha uma pessoa que não se curvava quando Amã passava. E essa pessoa era Mardoqueu. Toda vez que Amã passava, Mardoqueu fazia como se ele fosse uma pessoa comum. E Amã começou a observar aquilo e começou a ter raiva. Porque você sabe que em todo lugar tem um fofoqueiro, não é? Então foram falar lá para Amã que Mardoqueu nunca se curvava. E quando perguntaram para Mardoqueu por que ele não se curvava diante do poderoso Amã, ele respondia que era porque ele era judeu. Então, quando Amã soube disso, Amã ficou com muita raiva de Mardoqueu. E ele queria matar Mardoqueu. Ele queria se vingar dele. Mas para Amã, não valia a pena só matar Mardoqueu. Porque ele queria, na verdade, era destruir todos os judeus. Porque ele tinha raiva daquele povo. Então, a Bíblia diz que Amã começou a tramar um plano diabólico. Porque sabe quem estava feliz com toda aquela raiva de Amã? Satanás. Satanás estava feliz e ele sabia que Amã tinha um poder para fazer qualquer coisa ali no reino. Então, Amã lançou as sortes, a Bíblia fala, que é como se fosse jogar dados para descobrirem datas e essas coisas, meses. Então, Amã fez isso e ele jogou a sorte para saber que dia ele deveria destruir todos os judeus. Então Amã lançou a sorte e a sorte deu 11 meses depois daquele dia, do que estava acontecendo naquele dia. Então Amã bolou um plano e foi até a presença do rei Xerxes. Então o rei estava lá no seu palácio, só o rei, sem a rainha. E o Amã começou a bolar um grande plano. Ele falou: ó rei, sabes, no teu império existe um povo. E esse povo, ele é um povo ruim, rei. É um povo que tem uma cultura diferente da nossa. Um povo que não obedece às tuas leis, meu rei. Então, o rei começou a observar e diga: sim, prossiga, mãe. Eu tenho uma ideia. Nós deveríamos destruir esse povo. O que tu achas, meu rei? Então a Bíblia diz que o rei deu o seu anel selo, que significava que toda assinatura deveria ser feita com aquele anel. Então ele deu para Amã, para que Amã fizesse com o povo judeu o que ele quisesse. Porque na verdade o rei não se importava com o povo judeu que morava ali. Então Amã pegou o anel do rei e resolveu fazer um decreto. E nesse decreto, olha só o que dizia, Nova Kids. Dizia que daqui a 11 meses, todos os judeus deveriam ser destruídos, aniquilados,
mortos. E as pessoas que fizessem isso poderiam ficar com os bens dos judeus que iriam ser mortos. Poderia ser adulto, idosos, crianças, mulheres. Todos que fossem judeus, daqui a 11 dias, deveriam ser destruídos em todo o império da Pérsia. Então, Amã mandou que várias cópias fossem entregues em toda a cidade lá de Suzã. E quando o povo viu o decreto, eles ficaram confusos. A Bíblia fala que os judeus, eles choravam, porque olha só que coisa ruim Amã queria fazer. Satanás estava feliz, porque ele achava que agora ele iria conseguir destruir os judeus. Depois que Amã lançou todos os decretos e espalhou por todo o império, a Bíblia diz que ele foi comemorar com o rei. Mas vocês sabem que a rainha Esté, ela ainda não tinha dito para ninguém que ela era do povo judeu. Mas e agora? Será que com o decreto de Amã, Esté também seria morta, a rainha da Pérsia? E o seu tio Mardoqueu, será que ele iria ser morto também junto com todos os judeus? Nova Kids, isso você só vai saber na semana que vem. Então não perca a nossa próxima história, tá bom? Até semana que vem, Nova Kids. Tchau!